O UOL tem o prazer de receber em seus estúdios aqui em São Paulo o ministro Hélio Costa. Hélio Costa, nascido em Barbacena, Minas Gerais, não é isso, ministro? É jornalista e político, foi deputado federal 2 vezes, senador licenciado porque cumpre desde agosto de 2005, se não me engano, ocupa a pasta do Ministério das Comunicações. Me auxilia nessa entrevista, participa comigo o repórter especial do UOL Notícias, Haroldo Cereza, e você, internauta, que mandou centenas de perguntas no nosso fórum aberto para essa conversa com o ministro das Comunicações. Muito bom dia, ministro Hélio Costa, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, bom dia, Haroldo. É um prazer enorme estar aqui com vocês na UOL. Prazer é nosso. Eu queria falar um pouquinho de universalização da telefonia. Nesses últimos 15 anos, passamos por um processo extraordinário aqui no Brasil. O telefone, que era um recurso para poucos, hoje está presente em praticamente todas as residências brasileiras e, sobretudo, na mão de todos os brasileiros, através da telefonia celular. A universalização é o lado bonito da história. O lado feio da história é que o custo da telefonia no orçamento das famílias não para de crescer. O que a gente percebe, ministro, é que as pessoas gastam muito mais dinheiro hoje com o telefone do que elas gastavam antigamente. Isso pesa demais no orçamento, o que me parece incompatível quando vivemos no período da era da comunicação, a era da tecnologia. Queria que o senhor explicasse um pouquinho por que isso acontece e por que gastamos tanto com o telefone. Bom, na verdade, foi um certo protecionismo colocado no momento em que houve a privatização do sistema de comunicação do país em 1997. Essa lei determinava que as empresas que estavam investindo no setor de telecomunicações, especificamente na telefonia fixa, elas tivessem uma certa garantia do investimento que estavam fazendo. Ou seja, tinham que ter um retorno, não podia haver um desequilíbrio econômico-financeiro. Havia interesse também do governo à época, porque o desequilíbrio econômico e financeiro tem como responsável o governo. Ou seja, as empresas que compraram as companhias telefônicas, se dessem prejuízo e provassem que o prejuízo foi em razão da maneira como foi feita a venda, quem pagava a conta era o governo federal. Então, estabeleceu-se um padrão para que todas as empresas pudessem ter lucro nos primeiros anos da sua implantação. O primeiro desses padrões, na verdade, foi uma taxa fixa para a assinatura básica. Para a assinatura básica. Essa taxa ela deveria existir durante aproximadamente 10 anos. Ou seja, o preço fixo da assinatura básica, que hoje está em torno de R$40, ele foi instituído como uma garantia. Na medida em que as empresas estivessem muito bem, esse preço da assinatura básica deveria ir caindo. Mas ele acabou se transformando numa segurança de receita das empresas. Hoje, eu diria que, possivelmente em São Paulo, só a assinatura básica representa em torno de 4 a 5 bilhões de reais ano para as empresas de telefonia. Agora, ministro, desculpa, as regras mudam. Por que é que nós continuamos a pagar a assinatura básica? Pois é, esse é um detalhe que precisa ser decidido pelo Congresso Nacional, porque não é o presidente da República, não é o ministro das Comunicações que vai alterar a Lei Geral de Telecomunicações, porque essas provisões estão na Lei Geral. A Lei Geral foi feita pelo Congresso. O que o ministro fez tentando diminuir o impacto, o custo da assinatura básica? Há 3 anos, tão logo cheguei no Ministério das Comunicações e entendendo que este era um dos problemas mais sérios que nós tínhamos, porque atinge a população como um todo. Né? Eu fiz uma proposta de um telefone social. O que era o telefone social? Era um telefone que seria vendido para as camadas menos favorecidas da sociedade, quem ganha 1 salário, 2, no máximo 3 salários mínimos, e teria um preço máximo também de R$15. E aí todo mundo, quase todo mundo pelo menos, poderia ter um telefone em casa, não pagando R$40, R$45, mas pagando R$15. Onde que nós esbarramos? Nós esbarramos na Anatel, porque a Anatel tinha uma proposta também de um telefone que não era social, mas que, de certo modo, parecia com essa proposta do telefone social. Ela resolveu implantar este telefone que ela criou. Sabe quantos venderam em um ano? 500 telefones.
Ministro, A nossa proposta era vender, na realidade, 8 milhões, porque existiam 8 milhões de linhas fixas disponíveis no Brasil inteiro e que não eram compradas porque era muito cara a assinatura. E nós pretendíamos, com o telefone social, vender essas linhas. Ministro, no processo de privatização, por outro lado, se prometia uma concorrência de várias companhias telefônicas. E hoje a gente vê um afunilamento, inclusive o governo facilitou a fusão da Oi com a Brasil Telecom. Olha, você tem o melhor mercado da telefonia, seja da fixa ou móvel, no Brasil, é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo representa mais de 50% da receita da telefonia no Brasil. Então, veja só, quando você junta uma empresa como a Oi e uma empresa como a Brasil Telecom, a Oi cuidando praticamente do norte e nordeste do Brasil, o sudeste, e a BRT cuidando do centro-oeste e do oeste, juntando essas duas empresas, você ainda é a segunda empresa do Brasil. A primeira empresa é a empresa de São Paulo. Então você tem, no mínimo, uma boa disputa, porque você tem duas grandes empresas atuando no setor de telecomunicações. Agora, tem uma terceira empresa, que é a Embratel. Porque a Embratel, ela recebeu, na privatização, uma rede de telefonia fixa no país inteiro, que foi uma das coisas mais bem montadas no setor de telecomunicações na América do Sul. Hoje, a Embratel, na verdade, é uma empresa que está presente em todos os estados brasileiros, em todo o território nacional. A capilaridade da telefonia no Brasil se dá através da empresa, desta empresa, que hoje não é sequer uma empresa brasileira, é uma empresa com base no México, é uma empresa que tem, evidentemente, um investimento muito importante no Brasil, não existe aqui nenhum sentimento xenófobo, pelo contrário, eu estou inteiramente aberto para discutir a injeção de capital externo em qualquer circunstância no setor de telecomunicações, mas o fato é que nós temos uma empresa mexicana, nós temos uma empresa em São Paulo com base na Espanha, nós temos participação nas empresas fixas de Portugal, nós temos agora, vamos ter agora a participação de capital italiano. Então, não vejo muita dificuldade de você ter uma empresa nacional de capital nacional, onde os fundos de pensão é que são, na realidade, os grandes investidores. Mas o senhor vê concorrência nesse quadro? Se há concorrência nesse quadro, por que o preço não cai? Bom, a questão do preço, ela tem de ser discutida de uma forma bem mais ampla, porque hoje começa com a situação que nós estamos vivendo também na telefonia celular. Se você começar a comparar preços de telefone, você vai ver que o Brasil tem uma das taxas mais altas do mundo. Eu estive recentemente participando de um evento de telecomunicações em Barcelona e tive a oportunidade de falar sobre isso e até fazer comparações. Porque o minuto da telefonia celular, por exemplo, na Índia, ele custa em torno de 2 centavos de dólar. Nos Estados Unidos custa 10 centavos. Na Europa custa em torno um pouquinho mais de 15, 18 centavos de dólar. Aqui custa 40 centavos. Agora, se você pergunta por quê? Porque também se fez uma provisão lá atrás de que nós tínhamos que permitir que as empresas ganhassem um pouquinho mais para que elas pudessem investir na rede, expansão de rede. Nós não tínhamos rede de telefonia celular há 10 anos no Brasil. O que você via há 10 anos atrás era uma rede de aproximadamente 10 milhões de telefones celulares, 40 milhões de telefones fixos. Mas imagino que na Índia também não houvesse uma rede tão grande a ponto de... Olha, veja só, as comparações que eu faço de acesso. Esse acesso ele pode ocorrer no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, em qualquer lugar. O preço do acesso. Quer dizer, eu vejo que o assunto taxação da telefonia, seja